Vamos então agora para a nossa prática em problemas não lineares. A aplicação prática que nós vamos fazer vai ser utilizando a equação de Burgess, no qual nós pegaremos a sua versão tridimensional, que é a mais interessante de ser aplicada. Lembrando, nós vamos aplicar a técnica para uma variável, apenas aqui como exemplo, mas ela pode ser estendida e deve ser estendida para todas as variáveis espaciais, a fim de que a gente reduza o nosso problema a um sistema de equações diferenciais ordinários. Beleza? Então nós temos aqui a nossa equação 21, né, laplaciana ali do nosso potencial, o termo difusivo não linear, onde nós temos u função de t, no potencial que AC será transformado, a nossa condição inicial e as nossas condições de contorno, todas homogêneas, apenas um salto na condição inicial. A função t, u de t, vai ser definida como uma função linear da seguinte forma: nós temos um u0, que é uma constante, mais um c vezes a função t novamente. Escolhemos então o par transformado a partir de da definição do nosso problema auxiliar. Então, para o problema auxiliar, nós definimos aqui, nós vamos fazer a primeira transformada em z, né? Então, nós temos aqui nosso problema auxiliar, né? Problema de autovalores ali. Nós vamos usar agora aqui um beta como sendo o nosso autovalor, né? E as condições já são homogêneas. Vamos também adotar a normalização das autofunções para continuar com a nossa aplicação da técnica. E logo, nosso par transformado que foi definido, ele tem um potencial transformado onde o z foi integrado de 0 a 1, de acordo com as nossas condições de contorno, e a nossa inversa é a psi de z vezes a primeira transformada, né, o primeiro potencial transformado, ti, barra de xyt, ou seja, xy ainda continua o nosso problema, nós não transformamos, estamos tirando apenas o z. Aplicando então o operador integral, da mesma forma que anteriormente em todas as outras, na EDP original, nós obtemos então a equação 35. Né? Temos ali toda a aplicação ali para vocês observarem. Então, vamos passo a passo agora. Né? Integramos ali psi, integramos a segundo termo, igual a ni. Né? Integramos o primeiro termo em x, o segundo termo em y e o terceiro em z. Né? Todos eles integrados em z, certo? Aplicamos o teorema de Green, né? Nesse problema e resultamos então, o teorema de Green ele é aplicado ali no último termo do lado direito da igualdade, né? Porque o primeiro e o segundo termo do lado direito da igualdade são totalmente transformados, porque nós estamos integrando em z e nós podemos então extrair a nossa transformação direta, assim como para a derivada temporal. Então nós temos a derivada temporal igual a um termo não transformado agora, né? Ou melhor, a derivada temporal mais um termo não transformável igual a dois termos transformados menos beta do potencial transformado, que a gente aplicou o teorema de Green. Como nós temos todas as nossas condições de contorno são homogêneas, salto apenas na condição inicial, então todos os termos vão para zero e nós podemos eliminá-los da nossa equação. Substituindo a forma inversa agora no termo não transformado da equação anterior, que nós acabamos de apresentar, observem que agora eu substituí naquela integral, na integral do lado esquerdo da nossa igualdade, eu substituí uma vez a nossa fórmula inversa. Então nós temos agora o índice j aparecendo ali, psi de j, derivada em x do tj. Então, tomando a equação definida para u de t, que é uma expansão linear, u0 mais c de t, e aplicando na equação anterior, após arranjar os termos, a gente vai obter o seguinte: nós temos o u de t, que vai multiplicar aquele somatório em j, né? Então a gente pode rearranjar, ou seja, tira o somatório para fora, o zero é uma constante, fica fora da integral. Nós temos então a integral de psi de j em z, vezes a derivada de tj de xy, derivada em x. Então também sai da integral. Observem que aqui nós temos o que? Psi de j é a norma. Se igual a j dá a norma, se não for,
Se for diferente de j, vai dar I diferente de j vai dar zero. E nós temos do outro mais a c, que também é uma constante, vezes a integral de π de t, vezes o somatório de π de j derivada de t de j. Também tudo isso integrado agora. Então nós temos mais um termo aqui que não foi substituída a nossa inversa. Então nós podemos substituir a nossa inversa também. Como pode ser observado, né, nós temos ali aquele termo. Então o que eu fiz? Substitui a inversa, né, naquele termo t aqui, da equação 30, da segunda linha da equação 38. Tá? A gente pega aquele t e substitui a inversa de novo, como pode ser visto. Né? Então a gente substitui ali a nossa inversa, só que agora a gente tem o índice k aparecendo, né? Porque a gente substituiu de novo. Né? Então, observem que nós temos o t, o derivada em i, do potencial transformado em i, que vai dar nossas linhas. Nós temos um somatório inicial em j, nós temos depois um duplo somatório, né, em k e j. Né? Então, vejam que a equação ela vai crescendo, isso para a primeira transformada. Depois a gente precisa aplicar a segunda para y e a terceira para x. Aqui a gente, por ser muito extenso esse procedimento, eu vou apenas apresentar para vocês a aplicação em z. Né? Mas esse procedimento é totalmente replicado para todas as dimensões. Okay? Então, rearranjando os somatórios, a gente obtém então a seguinte solução 40. Então, nós temos a derivada em it do nosso potencial transformado, mais um somatório em j de a e j, derivada de tj em x, mais um somatório duplo, jk, de b e jk, vezes o potencial transformado em k, vezes a derivada do potencial transformado em j. Tudo isso igual às derivadas em x quadrado, derivada segunda em x, derivada segunda em y, mais o alto valor. Observem que o a e j, como eu já falei anteriormente, aquela integral de π de j vai recair na norma. Então, nós temos aqui que U0 vezes a norma se I igual a J e 0 se I igual e diferente de J. Então, nós vamos ter apenas elementos na diagonal no segundo termo da equação do lado esquerdo da igualdade da equação 40. E B e JK é a integral de 0 a 1 de π de I, π de J, π de K. Né? Então, nós vamos ter aqui uma terceira dimensão do nosso problema, né, na nossa matriz. Então, nós vamos ter que montar aí uma série dupla x e k, além das linhas do i. Okay? Mais uma vez, podemos rearranjar os termos, né, da equação. Agora nós vamos usar o delta de Kronecker para trazer aquele termo que tinha sobrado lá do lado direito da igualdade, o último termo, o beta-i, né, e trazer ele para o lado esquerdo, né, da nossa igualdade. Então a gente traz ele para cá, né, e pode concatenar ele aqui na nossa solução. Né? Então nós trazemos ele para cá. Eu troco o índice dele, né, para j, porque agora ele vai ser apenas para fins de melhor entendimento, de compactação da nossa solução. É legal trazer ele para o lado esquerdo e colocar ele dentro do nosso somatório J, e o somatório J expandir ele, né, para que ele possa abranger mais toda a equação, para a gente possa enxergar ela de forma mais compacta. Então nós temos o delta de Kronecker ali, que é 1 se I igual a J. Então, se I igual a J, eu vou ter beta, né, na mesma variável I. Isso é bom, porque são as diagonais. Posso fazer isso. Mais o A e J, mais o somatório, né, do K, beta e JK, vezes aquela derivada em J. Bom? Transformando a condição inicial e as condições de contorno, a gente vai ter então a solução final transformada do primeiro termo, né, da primeira variável espacial, né, que é o z que a gente está eliminando do nosso problema. Né? E o f, na nossa condição, é a integral simples, né, já que ele era unitário, era um salto, é a integral simples da π
de psi em Z, né? Psi de I dz. Então, pessoal, essa solução ela pode ser realizada em todas as outras dimensões, tá bom? Então, o sistema transformado só pode ser resolvido por algum algoritmo de solução de EDPs, pois ainda é dependente de duas variáveis espaciais. Para que a gente possa obter a solução totalmente transformada, a gente precisa integrar, transformar em y e transformar em x. Ou seja, a nossa equação, aqui a equação 42, ela vai ficar cada vez mais complexa, ela vai aumentando analiticamente, claro, né? Os termos vão aparecendo aqui, precisa tomar cuidado nessas transformadas, mas o produto final é muito vantajoso, porque a gente vai recair numa EDO, né? Que temos aí solução já bem tranquila, vários algoritmos de solução. Então, de posse da nossa equação diferencial ordinária, depois de todas essas transformações, né, a gente vai ter essas equações diferenciais ordinárias acopladas e a gente pode ter, então, a solução do nosso potencial transformado, aplicando a fórmula inversa consecutivamente, ou seja, depois da gente ter a solução, se a gente transformar todas as variáveis x, y e z, nós vamos aplicar a fórmula inversa para restaurar o potencial original pós transformação em x. Depois a gente aplica a fórmula inversa para obter o potencial original pós transformação em y. Depois a gente aplica de novo a série inversa, né, para obter o potencial transformado original da nossa equação.